Mota também gosta de empregar funcionários fantasmas, familiares dessas pessoas. A Folha de São Paulo fez uma reportagem essa semana que é muito importante de a gente trazer aqui e falar a respeito dela. Nessa reportagem, a Folha está mostrando que o presidente da Câmara, o Hugo Mota, você está vendo aí na sua tela também a manchete no nosso site, ele empregava 3 funcionárias que tinham funções incompatíveis com as do gabinete dele. Eu vou explicar. São 3 mulheres, uma estudante de medicina, uma fisioterapeuta e a terceira mulher é uma assistente social. Aí a fisioterapeuta, para a gente ampliar um pouco, colocar uma lupa nisso, essa fisioterapeuta atende em clínicas do Distrito Federal e mesmo assim ganhava um salário de quase R$12 mil. A assistente social nem poderia estar empregada porque ela tinha cargo na prefeitura de João Pessoa, lá na Paraíba. Por isso, por lei, ela não podia acumular função também na Câmara. E essas duas elas foram demitidas logo depois que o Hugo Mota foi procurado para prestar esclarecimento, porque saiu na imprensa. Só que a Folha descobriu que, além dessas 3, ele também, o presidente da Câmara, chegou a empregar mães, tia, irmão e primo também dessas duas aí supostas funcionárias fantasmas. Gente, não é o cara do corte de gasto? Outro dia... Só no dos outros, Outro né? dia ele estava dando uma lição de moral. Bem lembrado, Chico. Praticamente uma lição de moral no executivo. Temos que cortar. Pô, qual é, Playboy, né? Fica... Depois desse caso lá no gabinete dele, já começaram a descobrir vários e vários fantasmas na mesma linha, tudo do Centrão. Uhum. Ao todo, foram 2.775.000 reais pagos para essa família vinculada a uma servidora, né, suposta servidora, porque aparentemente ela nunca trabalhou na Câmara. Ela ficou 8 anos na Câmara dos Deputados, 8 anos, ligada ao gabinete do Hugo Mota e de um outro deputado que hoje é secretário na Paraíba, Gabriela Batista, mais 4 familiares. Ao todo, R$2.775.000 reais de salário para esses funcionários fantasmas. Só a Gabriela, não a nossa Gabriela aqui, que trabalha muito. Está aqui, não é fantasma. Não sou fantasma, Não é tô aqui fantasma. todo dia. Só a Gabriela do Mota faturou R$807.000 reais de salário, aparentemente sem exercer função nenhuma na Câmara dos Deputados, enquanto o seu chefe pede corte de gastos na saúde, na educação, na infraestrutura. É brincadeira, gente. É bom isso aparecer, porque aí a gente consegue enxergar que, na verdade, o Hugo Mota não estava preocupado, como se dizia ali, com os gastos, né, do governo, porque no gabinete dele estava topando entrar até gente que não tinha nenhuma função ali compatível, né? Exatamente. Não, a pessoa lá em João Pessoa, na tranquilidade, não sei se na frente do mar ou não, mas não dá, né? Não, e ele também já tinha a questão de milhares de voos de táxi aéreo pago, inclusive a própria campanha dele para a presidência da Câmara. Então é um cara que não tem moral. A moral dele tá boiando lá no açude da Lama, que é um assunto que fica lá em Patos, que eu conheço muito bem. Então, não dá. Hoje a gente tem muito assunto do Centrão para falar por aqui, né? Centrão. Não é só emprego em gabinete, não, funcionário fantasma. Tem outra operação que aconteceu hoje que vai no coração do Centrão também, gente. Da operação da Polícia Federal, que a gente traz aqui hoje, é uma investigação que foi pedida pelo ministro Flávio Dino e tem como um dos alvos aquela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, mas você conhece, claro, como Codevasf. Aí falou esse nome e já viu, né? Exatamente, essa aqui é uma autarquia, ela foi turbinada com orçamento secreto, as pessoas vão se lembrar muito bem, durante o governo de Jair Bolsonaro. E essa operação, que é a Operação Overclean, prendeu o pai do ex-presidente da Codevasf, que é o Marcelo Moreira. Vamos dar uma olhada, tentar entender por que essa operação atinge o coração do Centrão. Tem um levantamento que foi feito pelo excelente jornalista Rubens Valente em setembro de 2021, mostrando que o Moreira, pai do ex-presidente da Codevasf, só aqui para a gente lembrar, né, porque é muito nome, ele emplacou pelo menos 6 parentes de políticos do Centrão na Codevasf. Ou seja, puxou todo mundo, né?
Entre essas pessoas aí, tem uma irmã do Ciro Nogueira, presidente do PP, sabe aquele Ciro Nogueira, fechado com a Faria Lima, falando que tem que fazer sangrar o governo? O Ciro Nogueira. Ciro Nogueira das Betes Das também. Betes, exatamente. Ministro que tem da um Casa Civil do amigão, Bolsonaro. né, investigado ali, um empresário, um amigão, na CPI das Betes. Também a esposa do atual presidente da Câmara, Hugo Mota. Meu Então, olha... realmente essa operação aí... Tinha gente até levantou do Hugo muita Mota coisa. lá, né? Sim, tinha gente até do Hugo Mota lá. E é interessante essa matéria do Rubens Valente, gente, porque não é coisa de agora que a gente está falando, é coisa já de 2021 que a gente está trazendo aqui, setembro de 2021. E nessa época ele já estava trazendo aí esses 6 parentes deputados e senadores que estavam dentro da Codevasf. Ele estava até dizendo o estatal feudo do Centrão. Faz sentido, né? Esse título é Não, e aquele caso, não posso empregar, não vou empregar para não ficar dar muito na cara no meu gabinete, manda lá para a Codevasf ou para o gabinete de um amigo e faz aquele rodízio, e é o que aconteceu. Esse Marcelo Moreira, filho, o que foi preso hoje é o pai, mas o Marcelo Moreira, ele é assim... poderoso dentro do Centrão. Ele foi presidente da Codevasf de 2019, começo do governo Bolsonaro, até agora, 2025, no governo Lula. Vê como ele é forte no Centrão, que independe de presidente. É o Centrão segurando a onda dele lá. O cara saiu agora e vai trabalhar na Odebrecht. Ele está naquela licença tem que ficar 6 meses fingindo que não está em lugar nenhum, mas a gente sabe onde está. E vai trabalhar na Odebrecht. Então, porque, claro, é um bom lugar para ele trabalhar. E esse cara, o que ele apronta lá com emendas e com a ligação ao Elmar Nascimento é impressionante. Elmar Nascimento, que é um nome que já vai dar no outro personagem perigosíssimo do esquema do Centrão, no esquema da corrupção das emendas, que é o rei do lixo. Se pegar o rei do lixo, pega pelo menos 50% do Congresso Nacional. Não fica ninguém. Se tem uma coisa que faz o parlamentar em Brasília tomar Rivotril, é quando fala no nome do rei do lixo. Falou rei do lixo, o cara mete um Rivotril. Porque é preocupante. Esse cara é dono das emendas do Nordeste. A máfia está por aí. E ele também é muito amigo do ACM Neto. Sócio, na verdade. Eu acho que é importante isso que o Chico está falando, Gabi. Deixa eu só fazer uma Claro, correçãozinha por favor. aqui, porque eu acho que quando eu falei aqui do Moreira que emplacou os 6 parentes, eu estou falando do filho. E eu acho que eu disse o pai, porque eu estava dizendo que o pai foi preso. isso, Então, só fazer essa correção aqui. O Marcelo Moreira Quem empregou os 6 parentes é o filho. O Marcelo Moreira. Perfeito. Isso. Vamos lá. Não é isso. Acho que o Chico traz uma questão que a gente tem que analisar com muita atenção. Porque a gente vê o Ciro Nogueira, que é um sujeito que foi ministro do Bolsonaro, e fala, não, esse é a parte do Centrão que é Bolsonaro. Aí vê um sujeito como o Elmar Nascimento, que frequenta o Palácio do Planalto, que indicou ministro no governo, e diz, não, o Elmar Nascimento é o Centrão mais próximo do Lula. E quando a gente vê um caso como esse, a gente vê que o Centrão é Centrão. Que o Ciro Nogueira, o Hugo Mota, o Arthur Lira, o Elmar Nascimento, todos eles, houve uma divisão do Centrão durante o governo Bolsonaro, tanto é que teve disputa entre eles. Sim. Teve uma eleição do Lira contra o Baleia Rossi, que são Centrão, mas se desentenderam. Teve uma eleição do Rodrigo Maia contra o Lira. Então, teve alguns momentos em que a direita teve dividida na Câmara. Agora eles estão unificados. Estão juntos, Estão como unificados nunca. para chantagear o governo. Então, se eles perceberem que o governo Lula está bem, é provável que boa parte deles entre numa linha mais de colaboração com o governo. Se eles acharem que o governo está indo mal, eles apostam no Bolsonaro. São abutres que estão sempre cheirando, procurando uma oportunidade, cheirando carne para poder se alimentar. Então, o que a Codevasf mostra, e não é o único caso, Chico Sá, há outras estatais importantes que figuras ligadas ao Centrão, indicadas no governo Bolsonaro, continuam indicadas neste governo. Sim. Né? Aquela coisa da economia, É como a máfia dona desse pedaço. Ninguém entra. Feudo, a ideia de feudo é muito feliz, feudo, né? máfia, por aí vai. Então, e aí, claro, eles acham que foi o governo que mandou, porque a Operação Overclean está sob condução do ministro Flávio Dino. É a 5ª fase dessa operação já. E o Flávio Dino é quem está investigando as emendas. Portanto, na cabeça do Centrão, Flávio Dino igual a Lula,
Acionou a PF. Claro, Dino aciona a PF para investigar o orçamento secreto, logo é o Lula prendendo a nossa turma e atrapalhando os nossos esquemas. Vingança em cima do Lula. Aprova o PL do desmatamento, arruma uma pauta-bomba de 30 bilhões de reais, revoga decreto do IOF. Então, tem uma dinâmica essa turma. Né? Quando tem algum interesse contrariado, ataca o governo porque acha que é o governo que está operando. Eu citei o rei do lixo, vamos dar o nome ao cidadão, é José Marcos de Moura. Importante. É um grande empresário da área. O apelido é porque ele manda em tudo que é contrato de licitação de limpeza pública na Bahia. Daí vem o apelido de rei do lixo. E sobre o Elmar Nascimento, por que a gente está mencionando ele? Não é só porque ele é um sujeito importante no Centrão, como o Chico Sá mencionou. É porque dentro dessa quinta fase da Operação Overclean, houve mandados de busca e apreensão em 3 endereços do Elmar Nascimento. Ele não foi preso, ele não teve condução coercitiva, porque o Brasil voltou a ser um lugar onde a justiça funciona minimamente. Porque senão já tinham feito condução coercitiva com ele, como fizeram com o presidente Lula lá atrás. Mas fizeram busca e apreensão em 3 endereços do Elmar Nascimento. Então, está perto do coração do Centrão. Como lembrou o Chico, o Elmar foi um dos nomes cotados para ser presidente da Câmara no lugar do Hugo Mota. Né? Tinha uma disputa entre o Elmar e o Antônio Brito do PSD, o Hugo Mota surgiu como uma espécie de Tértios, né? Como uma terceira via, mas 3 endereços do Elmar Nascimento também foram objeto de busca e apreensão nessa quinta-feira. Não, pegaram um guarda-roupa cheio de dinheiro, tinha dinheiro até no sapato do sujeito que saiu correndo, o sapato ficou cheio de nota de R$100. Inacreditável. Antes era dinheiro na cueca, agora é dinheiro no sapato. É dinheiro no sapato. Não, o dinheiro no sapato é demais mesmo. Também esse presidente da Codevasf, que foi um dos principais alvos dessa operação Overclean, né, o ex-presidente da Codevasf, os investigadores... É curioso a história, porque os investigadores ali da Polícia Federal, eles estavam fazendo buscas nos ligados ao Marcelo Moreira, e aí uma dessas propriedades que estavam fazendo as buscas era do pai dele. E aí, durante essas buscas, foi encontrada uma arma de fogo. Por isso que o pai dele foi preso. Pelo menor mal no carro, quase, né? Porque se ali um revólver encostado, ele é preso pelo revólver, mas a arma mesmo é o roubo constante ao Brasil. Aliás, ele saiu muito recentemente. A gente está falando que é ex-presidente da Codevasf, ele saiu em junho agora, em junho de 2025. Saiu agora. Ele deixou, até por investigações da Polícia Federal e também denúncias de assédio. Ele fica 6 anos, ele fica 2 presidentes praticamente lá. Ou seja, era um cara que sabia que era craque no esquema, ele tinha que ser mantido lá pelo Lira, pelo Elmar, por todo mundo, pelo Hugo Mota, por Ciro Nogueira, por toda essa gente. Acompanhei no governo de transição, quando se montou a equipe de transição, eu participei da equipe de transição e a pressão era muito forte para manter esses acordos, né, que envolve, sobretudo, estatais, né, que envolve o Banco do Nordeste, envolvia o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, o BASA, a Codevasf, né, a SPU, a Superintendência de Patrimônio da União, em muitos lugares controlado pelo Centrão. Então, a pressão dessa turma, sobretudo num contexto de colaboração. De frente ampla, né? E de colaboração, porque vamos lembrar que, enquanto estava funcionando a equipe de transição, o governo estava negociando com o Congresso aquela PEC da transição dos 145 bilhões de reais para poder dar uma folga para o governo, porque aprovaram um orçamento que era impossível governar o Brasil em 23. Então, o governo estava negociando a PEC da transição e, em troca, o Centrão pedindo para manter alguns nomes. Então, foi um período de muita pressão e alguns nomes acabaram ficando, né? É verdade. Perfeito. E nesse contexto todo, é lógico, a gente vai falar aqui também sobre como é que está a história do tarifaço do Donald Trump. O presidente Lula respondeu hoje, mais uma vez, ele deu uma entrevista para a âncora da CNN, Christiane Amanpour, e falou sobre o tarifaço. A gente preparou uma tela aqui sobre esse assunto para trazer um trecho da fala do presidente Lula. Então, abre aspas, o Brasil deve cuidar do Brasil e cuidar do povo brasileiro, e não cuidar dos interesses dos outros. O Brasil não aceitará nada que lhe seja imposto. Aceitamos negociação e não imposição. E ele respondendo para a CNN internacional a respeito disso, né? Então, entra aí em mais uma, vamos dizer, mais uma resposta para essa nova fase, porque agora, a pedido, a mando do Donald Trump, o governo dos Estados Unidos abriu uma investigação contra
as transações comerciais do Brasil. Realmente... Isso vai levar tempo também, né? E num dia que sai uma pesquisa muito favorável ao presidente Lula, né, uma pesquisa que mostra que o presidente Lula volta a ser favorito nas eleições presidenciais, venceria Bolsonaro, empataria com Tarcísio, venceria Michele. Então, um cenário que o presidente Lula sai bem desse episódio do tarifaço e que o Centrão, que a gente mencionava até agora há pouco, foi obrigado a fazer um gesto, que foi o vídeo gravado ontem, que o ICL também repercutiu, do Davi Alcolumbre com o Hugo Mota, aquele constrangimento, né, ao lado do ex-presidente, do vice-presidente Geraldo Alckmin, tendo que dizer que, olha, nessa aqui nós estamos com o governo, mas um constrangimento visível, né? Então, o Centrão na retranca, porque sentiram que o momento é um momento bom para o presidente Lula, que fala para a CNN, que fala no Congresso da Uni, que vai bem nas pesquisas, ou seja, é um momento realmente bom que o presidente tem que aproveitar, e num momento de crise na direita, que a gente analisou aqui tantas vezes, né? A crise de confiança mesmo do PIB, da Faria Lima em relação ao Tarcísio de Freitas, já não confia no Tarcísio para ser sua opção, sua alternativa, pensam que o Tarcísio continua refém do bolsonarismo, o Centrão na defensiva. Bom momento para o presidente Lula essa semana. Falando em PIB, hoje também, somado a isso, saiu o relatório do Fundo Monetário Internacional mostrando um avanço mais forte, né, do que o esperado para o PIB. Até a gente ouviu o André Roncalha, que é diretor do Brasil, no FMI, no Fundo Monetário Internacional, falando até a respeito da taxação, de que esse ano a gente não deve sentir esses efeitos aqui no Brasil, porque o Brasil tem grandes parceiros comerciais, enfim, mas também, somado a isso, mostra um cenário de crescimento econômico para o Brasil, é um cenário muito positivo. Então, é importante também, num momento como esse, o governo poder contar com mais essa notícia, esse relatório. Sim, números, dados bons, né? Mas voltando à cena do constrangimento do Hugo Mota e do Alcolumbre, ali com o Geraldo Alckmin no meio, né, dos dois, é louco, né? Porque eles dizem praticamente assim, não, em relação à traição à pátria, nós estamos com o governo. No resto, a gente vai trair aqui na madrugada, que é o que aconteceu agora nessa votação do PL da devastação. Mas eles querem dizer praticamente que, olha, na relação da briga com o Trump, a gente está com o Lula. No resto, vamos lascar o governo madrugada dentro aqui no Congresso, que é o que está acontecendo. E jogando agora uma batata quente para o governo, porque o presidente Lula vai ter que vetar esse projeto, provavelmente vai vetar, eu imagino que boa parte do PL da devastação, sobretudo esse aspecto do autolicenciamento. O governo que não entrou, digamos, forte nessa briga, né? A ministra Marina Silva fez uma declaração muito crítica, a ministra Sônia Guajajara, quando perguntada também, mas o presidente Lula não entrou com força nessa agenda, vai ter que vetar e vai abrir um outro constrangimento com o Congresso, porque esse veto vai ser derrubado pelo Congresso e ato contínuo vai haver de judicialização, porque há elementos flagrantemente inconstitucionais nesse projeto, vai parar no Supremo. Quer dizer, veja mais uma vez a história se repetindo, né? Congresso aprova uma medida inconstitucional, o presidente vai vetar, o Congresso vai derrubar o veto, vai parar no Supremo, o Supremo talvez não queira julgar, porque agora o Supremo achou essa maravilhosa solução de fazer conciliação. Agora o Supremo acha que é uma Câmara de Conciliação. Então vamos sentar aqui para conversar sobre o marco temporal. Marco temporal é inconstitucional, tem que julgar inconstitucional, ponto. Não, vamos fazer aqui o meio termo, vamos colocar os indígenas e o agro na mesma mesa. Pelo amor de Deus, diz que é inconstitucional o marco temporal. Aí agora vai querer fazer a mesma coisa. Vamos chamar o governo, as ONGs, os ambientalistas e o Congresso para... Não tem conciliação possível em torno da destruição da lei ambiental. Agora, mais um conflito do governo com o Congresso que está aí encomendado para o futuro próximo. A ministra Marina, inclusive, falou da possibilidade de Supremo direto. Porque não dá para passar aquilo. Eu pego um papel lá em casa, eu sou dono de uma propriedade, eu pego um caderno lá da minha filha, que estuda na escola, eu boto aqui. Está licenciado para eu fazer o que eu quiser na minha propriedade. Que licença ambiental é essa? Não, é uma piada, Chico Sá. Não precisa nem passar em cartório, é só o caderno da filha ali que você anota uma coisa. Mas tem um sistema, alguma coisa, né? O Marcos Palmeira fez uma analogia que circulou num vídeo, né? O ator Marcos Palmeira, que você voaria num avião de uma pessoa que diz que sabe pilotar, porque é disso que se trata. É isso, nossa, eu acho que disso que se trata. O exemplo é muito didático, muito bom, Juliano.
Bom ter você aqui com a gente nesta Eu que quinta-feira. agradeço, eu que Agora a gente vai fazer a nossa substituição aqui, Vou trocar um craque pelo Goiânia, outro. para o Congresso da Uni. Você que está em Goiânia assistindo o ICL, amanhã, 9 da manhã, estaremos lá num debate sobre financiamento da educação no Congresso da Uni, 60º Congresso da Uni. A Uni que está tristinha porque tivemos um acidente essa semana. 3 estudantes foram vitimados num acidente de ônibus indo para o Congresso da Uni. Então tá um Congresso da Uni um pouco estranho, um pouco triste por essa fatalidade, mas a gente vai estar lá. Meu 12º Congresso da Uni, eu que me formei na Uni, me formei no Caramba, movimento não, a estudantil. gloriosa Uni, de histórias. Rodrigo Vieira. Excelente. Eu tive num congresso da Uni em 87, 1987, em Campinas. Muito bem, eu me Inesquecível. recuso a me aposentar do movimento estudantil. É? Um beijo. Até Tchau, amanhã. querido. Obrigado. Boa viagem. Valeu. Aliás, o presidente Lula esteve lá no congresso da Uni, né? É verdade. A gente vai ter a fala Passou dele, por lá. não vai, ter a não vai? fala dele aqui, com certeza. presidente Lula fez uma fala Presidente importante Lula, lá. Ele tem feito, esses últimos dias aqui, ele realmente tem feito falas muito importantes e acho